Olá, tudo bem? Construção familiar. Construir uma família, construir uma vida. O que é construir uma vida? Ela pode ser simples, pode ser fácil, pode ser complicado. Depende de você. Depende de você como você quer construir a sua vida. E às vezes, nessa construção da nossa vida, tudo começa dentro de uma família, dentro de uma casa. Existem casas, existem famílias e existem lares. Então a composição de um lar hoje é muito simples e ao mesmo tempo é minucioso as características e o desenvolvimento que se precisa para se construir um lar. A construção de um lar, ela exige de você, exige da pessoa amparo, amor, paciência, tolerância e uma série de qualidades que vem, compaixão, né? Então todas essas qualidades exigem para a construção de um lar. Tem pessoas que vivem em um lar. Tem pessoas que vivem em uma casa. E isso é uma coisa complicada, porque hoje, na maioria das vezes, tem muita gente assim, que é complicado viver em uma casa. Ao voltar para casa, às vezes a gente encontra problemas estrondosos que nós não sabemos como lidar, que nós não sabemos o que fazer e muitas vezes a nossa reação não é a das melhores. Muitas vezes a nossa reação é complicada. Então, partindo de uma premissa, de uma ideia e de um ponto de vista que tudo na vida é uma avaliação, tudo na vida é um teste. Então, quando se parte desta linha de raciocínio, você consegue compreender melhor a vida, você consegue compreender melhor as pessoas que estão à sua volta, você consegue compreender melhor a casa em que você vive, você consegue compreender melhor o lugar onde você vive, onde você está, onde você trabalha, onde você convive. Então, a linha de raciocínio é o quê? Avaliação, teste. É isto que essa vida é. Essa vida é teste, é avaliação. E é para isso que nós estamos aqui. Para sermos testados, para sermos avaliados e para sermos escolhidos. Porque há uma escolha em tudo isso. Então, às vezes, a gente tem situações na nossa vida que dentro da nossa família, dentro da nossa casa, nós temos inimigos. Temos alguém que às vezes nos é o nosso inimigo, nos se levanta contra nós como inimigo. Mas é importante que nós entendemos que não devemos ser inimigo daquela pessoa. Se ela quer ser o nosso inimigo, isso é um problema dela. Mas nós devemos procurar conviver com ela. Porque esse é o maior desafio hoje dos lares, das pessoas que vivem, que convivem numa casa. E você pode transformar a sua casa num lar. E para você transformar a sua casa num lar, você precisa ter muito entendimento, muita sabedoria e muita compreensão. E muitas das vezes você precisa ter uma qualidade que eu não estou lembrando o nome dela agora, não consigo colocar ela aqui, mas é aquela qualidade que a gente abre mão, que a gente deixa para lá, que é onde a gente tem nossa ideia, o nosso pensamento e de repente a gente deixa para lá para poder conviver. É abrir mão, certo? Então, isso hoje é uma situação. Tem situação que às vezes a gente, só da gente colocar o pé para dentro de casa, o ar já muda, o clima já muda,
aquela pessoa já se revolta contra a gente. O simples fato de a gente pegar um copo de água para beber vira uma guerra, uma afronta, e a nossa paz começa a ser atingida. E é neste momento que nós devemos se calar e ficar em paz e levar o nosso pensamento ao máximo, sem ignorar a pessoa. Olhar para ela com muita mansidão, com muito amor, com muita calma, e elevar o nosso pensamento às alturas dos céus. E de lá buscar o refúgio, buscar aquela voz que vai falar na nossa mente. E na maioria das vezes ela diz assim: não fala nada, só escuta. Então, é essa situação que a gente começa a transformar a nossa casa em um lar. Quando você começa a transformar a sua casa num lar, você começa a deixar para lá muita coisa. A sua roupa que foi manchada, o seu calçado que foi jogado fora e você não queria, a sua mesa que foi mudada de lugar e não era para mudar, e você deixa para lá. Porque se você entende que tudo é um teste, é uma avaliação, e essa avaliação é para uma escolha, que é a justiça divina, que Deus, através da justiça divina, faz essa avaliação e vai fazer essa escolha, onde é que você quer estar? Entre os escolhidos ou entre os chamados? Então há essa situação onde a gente aprende muito. O lar, a casa da gente, ela tem ali todas as ferramentas para nos moldar, para nos lapidar e para nos preparar espiritualmente, para fazer a nossa evolução, a nossa base espiritual maior, para fazer o nosso crescimento espiritual. E começa dentro da nossa família, às vezes dentro da nossa casa, às vezes aquele que é casado, que já saiu da casa dos pais, né? Então tem lá uma vivência dentro da casa dos pais e outra vivência dentro da sua casa. Mas tudo exige compreensão, exige amor, exige muitas vezes carinho, e isso é o que vai evoluindo a gente. E quando a gente começa a mudar essas atitudes, automaticamente, lá fora, a gente começa também a ser um ser humano diferente. A gente começa da mesma maneira entender o ser humano lá fora. É difícil, porque todo ser humano tem as suas parcelas de egoísmo, tem as suas parcelas de qualidades, de defeitos. As qualidades são muito poucas e os defeitos são muitos. Então tem isso. E nós temos que trabalhar. E poucos são aqueles que conseguem desenvolver qualidades, que conseguem desenvolver virtudes, valores. E é isso, é essa escolha que Deus procura na humanidade. E muitas das vezes a construção da nossa vida, a construção da nossa família, a construção do nosso lar exige muito de nós, porque todos somos uma ferramenta. Você é uma ferramenta, como teu irmão é uma ferramenta, como teu filho, tua filha, tua esposa, teu esposo, todos são ferramentas. E a partir do momento que nós começamos a entender isso, e que nós também somos ferramentas, existe uma parte na Bíblia que diz assim: a palavra branda acalma toda a ira. Isso é uma verdade, é difícil a gente ter isso. Mas muitas vezes, se você não tem palavra branda para falar com a pessoa que está altamente ironizada naquele momento, altamente irritada, se você não tem uma palavra amiga naquele momento, o silêncio
é a maior das palavras brandas que existe. Embora a contenda precise muito, ela quer muito que você responda algo. Mas se você não tiver o que dizer, é melhor que você olhe, abaixe seus olhos, pense e reflita naquilo que a pessoa está falando para você. Esteja ela certa ou errada, reflita, mas não responda nada. E se você encontrar um ponto de razão, seja justo, seja honesto e seja humilde para olhar para a pessoa e dizer: você tem razão. Tem razão. Eu não tinha pensado por esse ângulo. Eu não tinha pensado assim. Isso começa a mudar muita coisa. E é difícil. Porque é muito difícil. Porque quando fazemos algo desse tipo, exige muito de nós. E dá um crescimento espiritual, um crescimento moral, um crescimento como ser humano enorme quando se faz isso. E é complicado, porque às vezes isso irrita o teu oponente a tal nível porque ele não esperava um crescimento tão grande. E às vezes suscita uma inveja tão grande. Porque você está lidando com a situação de uma maneira inesperada. Mas é isto que é o fundamental. É isto que é o interessante. É esta escolha que o anjo que está na tua casa, o anjo da guarda, ou aquilo que você acredita, ou o acaso, ou sei lá o que você pensa. É esta escolha que ele está esperando para te escolher. É esta atitude que ele está observando para poder te escolher, para poder fazer você estar entre os escolhidos. Mas isto é só uma faceta, é só uma partinha das coisas que ainda está por vir ao longo da tua vida. Quantos anos de vida você vive? 40? 50? 70? 80 anos? 80 anos é a média de vida de um ser humano hoje. 80 anos é a média que um ser humano leva hoje para se viver. Mas, nesses 80 anos é muito? É muito pouco. 80 anos é curto demais, o tempo é pequeno. Não dá tempo para se evoluir tão grandiosamente em 80 anos de vida. Será? Será que não dá tempo? Eu acho que dá. Sabe por quê? A evolução, ela pode acontecer tão rapidamente como aconteceu com os meus dedos agora. O teu crescimento espiritual, a tua evolução espiritual pode acontecer dentro de poucos dias, num piscar de olho. A transformação da água feito em vinho, como Jesus Cristo fez, o milagre tão falado mundialmente, o milagre da água transformada em vinho pode acontecer com a nossa evolução. Agora, depende da sua decisão, depende de como você vai se comportar, depende de como você quer fazer isso, de quanto tempo você quer levar para isso. Porque a tua evolução pode ser vagarosa, até os 80 anos da sua vida, ou a sua evolução pode ser rápida. É isso que é o maravilhoso da vida, porque é uma maratona. Espiritualmente falando, nós não enxergamos, nós não percebemos, mas existe uma maratona, uma correria imensa, que as pessoas que descobrem isso começam a correr desesperadamente, maneira de dizer.
Começa a correr sem medo de alcançar a linha de chegada. Porque a linha de chegada está muito longe. Então, começa a correr. E quanto mais rápido você correr, então, não importa o tempo em que você está sendo chamado para a maratona. Se você está sendo chamado agora e o outro foi chamado há 10 anos atrás, não importa. Às vezes aquele que começou a maratona 10 anos atrás está na tua frente. Mas quando você começa a maratona, às vezes em 6 meses você ultrapassa o que ele percorreu nos 10 anos para conseguir. Em 6 meses você consegue. Sabe por quê? Porque a decisão é a coisa que faz a diferença no ser humano. A decisão do querer, do ir além, do evoluir, de abrir o raciocínio, de entender além do que a grande massa entende. De querer pensar e entender por que alguém disse aquilo, por que alguém pensou aquilo. Será? Então, o benefício da dúvida passa a ser o maior patrimônio que você tem. Quando você olha para tudo e para todos e diz assim: pode ser que tenha razão. E quando você conclui as coisas, umas coisas tão medíocres, que você olha para você e fala assim: como eu pude ser tão medíocre a acreditar nisso tantos anos? Como eu pude não entender que ia muito além disso? Como eu pude parar e estagnar a minha vida nisso? E me esconder dos conhecimentos, da sabedoria que existe infinita. Sabedoria que não tem fim. Entendimento que não tem fim. Os teus 80 anos de vida, se você viver 200 anos, você vai ver que você não é pouco. Porque é sabedoria infinita, eterna. Não se dá para ter tudo em 80 anos, não se dá para ter tudo em 100, 200, 500 anos, não se dá. Mas sabe o que é interessante? Que dá para se evoluir a uma máxima inesperada aos 80 anos de vida. Em 5 anos de vida você pode crescer como ser humano, você pode crescer imensamente, espiritualmente, em valores, moralmente, como homem, ética. Você pode crescer inesperadamente em questão de meses. Depende de você. Sabe o que depende? Depende de você olhar para você e transformar a sua opinião. E modificar a sua opinião, o seu modo de ver, o seu modo de pensar e o seu modo de agir. Quando você olhar e falar: peraí, eu pensei uma vida inteira, eu pensei errado, eu pensei com o pensamento dos outros, eu não pensei com os meus, eu não raciocinei com o meu raciocínio, eu nunca valorizei a capacidade que eu tenho de raciocinar, a capacidade que eu tenho de entender. Eu não posso comprar uma ideia que eu estou entendendo que não é essa. Tem muita ideia que as pessoas vendem pra gente, que a gente olha e fala assim: tá tudo errado, mas se tá todo mundo falando que isso é verdade, eu vou citar um exemplo. Tá aqui, o que é isso aqui? Você sabe o que é isso? Você sabe, isso é uma caneta. Mas o influenciador, se ele te disser que isso não é uma caneta, se ele falar: não, isso daqui é uma folha de papel, você está olhando e dizendo assim: não, isso é uma caneta. Não, isso é uma folha de papel. Olha, pensar que isso é uma caneta é um erro tremendo. Parece uma caneta, mas não é. É uma folha de papel. E aí você olha com o seu raciocínio e fala assim. Aí você olha para 300, 1.000, 700, 1.000, 800 milhões de pessoas falando que isso é papel para você. Aí você olha e fala assim: mas isso é uma caneta, mas se está todo mundo falando que é papel, então é papel. E é esse pensamento que você vai se levando, acreditando
que a caneta é papel. E quando você se dá para ir contra a grande massa, silenciosamente, quando você olha para a sua linha de raciocínio e fala assim, não, todo mundo está louco, a turma fala que isso é uma folha de papel, mas é uma caneta. Mas enfim, eu estou no jardim de infância. Eu não posso brigar no jardim de infância, falar para as criancinhas que Papai Noel não existe, que elas vão ficar tremendamente chocadas comigo. E eu virarei o grande monstro da vida delas. Então o que você faz? Sabiamente, com o mínimo de inteligência que o ser humano tem, ele adquire, com o exercício e as experiências da vida, sabedoria. E com a sua sabedoria, você sabe que é uma caneta. Não concorda que é papel, porque você sabe que é uma caneta. Mas você não contraria a grande massa. Mas você não compra a ideia. E aqueles que você vê que está a ponto de entender a sua linha de raciocínio, você diz, todo mundo acredita que isso é papel. Mas não é papel, é uma caneta. Então você diz isso para as pessoas que realmente está querendo entender o foco da vida, que está realmente querendo evoluir, realmente querendo ter uma sabedoria maior e realmente crescer em relação à sabedoria, em relação à sua espiritualidade, em relação ao seu ser humano, em relação aos seus valores, à sua moral, à sua ética e à sua conduta de vida. E para isso exige muita sabedoria. Eu há muitos anos atrás ouvi uma música do Roberto Carlos que dizia: é preciso saber viver. Sabe que eu sempre ouvi aquilo desde pequeno, mas quando eu comecei a dar valor às palavras, dar valor aos conjuntos das palavras, às frases, e entender e buscar a ouvir as músicas e falar o que essa música está querendo dizer. Peraí, deixa eu ler o que está escrito na letra dessa música, deixa eu ver, deixa eu ler. Puxa, eu sempre ouvi isso e não entendia o que significava. Então quando você começa a ver que os grandes filósofos, os grandes pensadores, traziam grandes conselhos para nós. E até hoje, há grandes conselhos escondidos e ocultos nas músicas que nós ouvimos, nas belas e valiosas músicas que a grande maioria não dá valor. Mas existe lá pérolas de sabedoria escondida. Então, quando dizia a música de Roberto Carlos, é preciso saber viver, aquilo entrou na minha cabeça e ficou pensando várias vezes, eu pensando naquilo. É preciso saber viver, é preciso saber viver. E realmente, para viver é preciso saber, é preciso sabedoria para você conseguir viver. E você acha que você está vivendo? Porque eu achava que estava vivendo. Mas viver, quando você encontra o caminho das pedras, quando você encontra a filosofia espiritual, quando você encontra a sabedoria que existe no mundo, escondida nas coisas, porque tem uma parte na Bíblia que está escrito que Deus ocultou sua sabedoria aos sábios e entendidos, mas não é da maneira que nós interpretamos, até porque a Bíblia ela tem diversos erros de tradução, né? Tem um exemplo clássico no Salmo 23, que nós declamamos muitas vezes: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ali tem um erro de tradução, porque no original do hebraico se eu não me engano, se a memória não estiver errado, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Há aí uma grande diferença. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Sabe por quê? Porque se o Senhor é teu pastor, você não vai sentir falta de nada. Porque quem tem o Senhor como pastor tem a maior confiança de que não precisa de mais nada, que Ele cuida das suas ovelhas e Ele dá para elas o que é necessário, o que é preciso. Você não vai sentir falta. Agora, só tem falta aqueles que buscam quem não tem realmente pastor, quem busca além das coisas que precisa,
quem busca o demais. Porque quando você olha para o seu espiritual, você busca sabedoria, conhecimento, evolução, abertura de raciocínio, visão ampla, liberdade de espírito. E isso é a sabedoria que está oculta à grande massa. E que a maioria das pessoas não querem saber. Muitas vezes eu estou falando aqui com você e você não está nem ligando. Muitas vezes você não quer saber. Por quê? No passado, eu me lembro de algumas pessoas sábias que olharam para mim quando eu ainda jovem, quando rapaz, e me disseram algumas pérolas de sabedoria. E eu, focado e fixado na minha crença e na minha religião, eu achava que ele estava louco. E no meu pensamento, muitas vezes, dizia, é loucura, esse daí. E muitas das vezes eu batia de frente, você precisa conhecer Jesus, você precisa, tá certo. Isso não é errado. Mas eu estava errado, porque a pessoa tinha sabedoria ampla para mim, e eu não valorizei. Se eu tivesse valorizado as pessoas que me disseram isso quando eu era jovem, com certeza eu estaria hoje com certeza muita coisa na minha vida hoje seria diferente. Muita decisão errada do passado hoje não teria sido tomado. Muito curso da minha vida de sofrimento teria sido diferente, teria sido mais alegria, teria sido mais prazeroso, teria sido diferente o aproveitamento de tudo. Mas eu agradeço a Deus que eu consegui descobrir ainda, porque desfrutar de tudo isso é maravilhoso. Mas a base de tudo é a família, porque a família, na vida nós somos mestres e aprendizes. Então dentro de casa a gente ensina, a gente aprende e evolui. Muitas vezes falhamos, erramos feio. Tem erros que acontecem dentro de casa que é bom a gente nem lembrar, porque nos machuca muito, nos dilacera, acaba com nós, destrói o nosso estado de espírito, nos coloca para baixo o nosso ânimo. E a gente muitas vezes fala, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria aquilo que eu fiz, eu não falaria aquilo que eu falei, eu não ofenderia, eu não tomaria tal ação. Mas já foi, o passado não volta. Existe um ditado, não chore pelo leite derramado. É uma verdade, o leite derramado já foi, não há o que chorar. Mas agora, novas soluções, novos cursos, buscar novos leites, porque o que foi derramado já foi. Nos serviu de aprendizado. Deixa de preocupar-se com o passado. Essa é a grande sabedoria da vida também. É preocupar-se com o que passou. Deixa para lá, deixa ficar no passado, os mortos com os seus mortos. Já foi. Agora vamos tomar de aprendizado o passado, aprendizado para o hoje e para o futuro, para não fazermos mais do que fizemos lá atrás. E isto é a grande importância da vida. Então as coisas são assim. E a hora está indo embora. O relógio não espera e não vamos poder continuar falando mais. Mas foi muito bom estar com você aqui. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha conseguido passar alguma coisa. Mas, enfim, eu quero desejar que a paz de Deus esteja com você. Que toda a sabedoria esteja contigo para sempre.